Chamo a sua atenção para a leitura da palavra que será feita em Atos dos Apóstolos, esse livro histórico, e que nós estamos refletindo nesses dias. Faz parte do nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Nós temos as nossas devocionais e hoje nós estamos refletindo sobre o capítulo 2. Por isso eu pensei em separar alguns versículos do capítulo 2 para que nós possamos meditar então nesse momento. A leitura será feita no capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós cremos que os escritos sagrados que temos diante de nós foram inspirados por Ti. E é a Ti, Espírito Santo, que nós recorremos nesse momento. Fala ao nosso coração, tira as vendas dos nossos olhos, ministra com poder, com autoridade, impacta o nosso coração nesta noite. Abre a nossa mente, nosso coração, o nosso entendimento. E quem sabe aquilo que outrora estivera obscuro, truncado, travado, o Senhor com facilidade possa trazer luz. Traga a iluminação agora. Toma minha vida, Senhor. Eu reconheço o quanto eu dependo de Ti. Se não é o Senhor que tem estado ao nosso lado, nós já teríamos sido consumidos. E por isso eu invoco aqui o Teu ministrar, Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O título da mensagem de hoje é Características de uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Características de uma Igreja Cheia do Espírito Santo. E eu convido a você para olharmos para esta igreja, que é a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém. Jesus havia sido assunto aos céus, e quando ele subiu aos céus, ele falou para os seus discípulos: vocês não estão órfãos, vocês não estão sozinhos. Quando eu subir, eu enviarei da parte do Pai o Consolador, e ele vai ensinar para vocês todas as coisas. E aqui no início do capítulo 2, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo se manifesta com grande poder e com grande glória. E ali estavam 120 irmãos e irmãs, e diz que a multidão daquela cidade afluiu para aquele lugar, porque viram e perceberam aquela experiência sobrenatural do poder do Espírito se manifestando sobre os irmãos que estavam no cenáculo. Alguns não entenderam, disseram: eles estão embriagados. E então se levanta Pedro e diz: eles não estão embriagados. Meus irmãos e irmãs, o que está acontecendo aqui? Povos de Jerusalém, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi predito lá no capítulo 2 de Joel. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro diz: o que está acontecendo hoje é o derramar do Espírito Santo de Deus, que vai até o grande dia do Senhor. Enquanto Cristo não voltar, eu e você estamos vivendo os dias do derramamento do Espírito Santo, que começou lá no dia de Pentecostes e vai até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Mas, irmãos e irmãs, eu quero refletir com você aqui, porque esse texto ele fala como viviam os primeiros cristãos. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos a Teófilo
com a intenção de direcionar a ele, orientar a ele de uma forma pedagógica, dizer para ele como viviam os primeiros cristãos, como a igreja se organizou. E essa igreja é um paradigma, é um modelo para mim e para você hoje. Quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? Igreja somos eu e você, que fomos aceitos por Cristo, incluídos na família da fé. E o Espírito Santo de Deus veio morar em nós. É impossível existir igreja sem a presença do Espírito Santo. O grande pregador Charles Spurgeon dizia que é mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que haver conversão sem a obra redentora do Espírito Santo. Já pensou nisso? É mais fácil você convencer ou ensinar um leão a ser vegetariano do que experimentar conversão sem a obra redentora do Espírito Santo. Logo, eu e você, se temos o Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos, nós somos orientados, nós somos guiados pelo Espírito que se manifestou naquele dia de Pentecostes. E quais são então as características, as evidências de uma igreja relevante? Observem, irmãos e irmãs, no versículo 42, que diz que os primeiros cristãos, aquela igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Esse povo, essa igreja, é uma igreja que teve compromisso com a verdadeira pregação da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nós vivemos uma época em que pessoas estão deixando de lado a Bíblia. Talvez esse momento dessa quarentena, do avanço desse coronavírus, seja um chacoalhão para eu e você voltarmos à palavra de Deus. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem assim: ah, tudo bem, a Bíblia diz isso, mas olha, eu conheço uma pessoa que teve essa ou aquela experiência. Estão colocando a experiência acima da palavra. E a palavra, a Bíblia, ela precisa ser o meu manual, o seu manual, a única regra de fé e de prática. O apóstolo Paulo, orientando o jovem Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, ele diz: Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque, Timóteo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e vão se recusar a dar ouvidos à verdade, vão se entregar às fábulas. Mas você, Timóteo, seja fiel no ministério que foi concedido a ti. Cumpre cabalmente o trabalho de evangelista, prega a palavra. Meu irmão, minha irmã, nós como igreja não temos que fazer pesquisa de satisfação da opinião pública. O que o povo está querendo ouvir neste momento? Eu e você precisamos usar a palavra e com longanimidade e doutrina ministrar a verdade, ainda que muitas vezes doa. Ele diz: exorta. E a exortação nem sempre é gostosa. Mas eu e você somos chamados a pregar esta palavra. Os discípulos de Jesus na igreja primitiva, eles não tinham medo de pregar a palavra. Eles corriam risco de morte, risco de prisão, e muitas vezes foram presos. Mas eles não omitiram a verdade. O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu considerava como lucro, eu considerei perda por amor a Cristo. Irmãos e irmãs, vamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Uma igreja que é plena do Espírito tem essa característica.
a característica da verdadeira pregação da palavra. Mas a segunda característica que eu quero compartilhar com você é que essa igreja tinha alegria na oração. A última palavra do versículo 42 diz que eles perseveravam também nas orações. Irmãos e irmãs, nesse tempo de reclusão, de coronavírus, que nós estamos em casa, onde nós estivermos, eu e você somos a igreja, e nós não podemos cessar de orar, clamar e crer no sobrenatural de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos gideões, que 24 horas estão perseverantes em oração. Não estão na torre, mas nas suas casas estão orando, clamando ao Deus dos céus. E pode esperar, porque um povo que clama, Deus faz milagres. Esse povo foi um povo dedicado à oração. Se você ler o livro de Atos, e nós vamos ler durante todo esse mês, durante esses 50 dias, você verá que a oração, ela está do início ao fim do livro de Atos. Aqui, no capítulo 1, versículo 14, diz que eles perseveravam unânimes em oração. No capítulo 2 que nós lemos, diz que eles perseveravam em oração. No capítulo 4, versículos 23 e 24, diz que havia oração por parte da igreja. Eles oravam pedindo a Deus oportunidade para pregar a palavra. Irmãos e irmãs, oremos para que Deus nos dê oportunidade para proclamar a palavra. Fala: Senhor, me dê estratégia nestes dias de como eu devo proclamar a verdade, proclamar a tua palavra. Senhor, coloca paixão. Essa era a tônica da oração deles. Oravam, e mesmo estando presos, Deus enviava o anjo, tremia o lugar, eles eram libertos. Irmãos e irmãs, Paulo e Silas, no capítulo 16, eles expulsaram o demônio de uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. Eles foram presos por isso. Mas o que eles faziam na prisão? Eles cantavam e oravam. Eu e você fomos chamados para desenvolver a vida de oração, porque essa é uma característica de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Palavra, oração. Mas vejam vocês aqui no capítulo 2, ainda versículo 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham um objetivo em comum, uma união em comum, que era fazer essa família, que é a família de Deus, se tornar uma família maior ainda. Milagres acontecem quando nós oramos, mas milagres acontecem no meio da comunhão, porque na comunhão dos irmãos há a bênção e a vida para sempre. Por isso que nós estamos sentindo tanto não podemos estar congregando. Não é bom o homem estar só. Nós não fomos feitos para viver isolados. Deus nos fez para nos relacionar com Ele. Por isso que uma pessoa que não se relaciona bem com Deus, ela tem um vazio existencial, que é exatamente do tamanho de Deus. Deus nos fez para vivermos em comunhão com irmãos. E por isso que lá em Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Irmãos e irmãs, vai passar esse momento, e eu não vejo a hora de poder abraçar alguns irmãos. Eu estou com saudade de muitos deles. Como é gostoso a gente conviver em família. Deus nos fez para nos relacionar com Ele, com irmãos, amigos, mas Deus também nos fez para nos relacionar em família. E quando nós temos um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento em família, um bom relacionamento com os amigos, nós vivemos de uma forma muito mais adequada. Essa igreja, a igreja primitiva, eles não consideravam seu o que eles tinham. Alguns tinham posses e vendiam as suas posses para ajudar irmãos que tinham necessidade. Eu louvo a Deus pela igreja central. Na verdade, nós já arrecadamos mais de 15 toneladas
porque depois daquele domingo, muitos irmãos trouxeram aqui alimentos. É a igreja sendo igreja. Servindo ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Igreja é compartilhar as panelas, como eles tomavam as suas refeições diariamente com alegria e singeleza de coração. Eles viviam em comunhão no templo e nas casas. Células. Reuniam juntos no templo as grandes concentrações, mas também nas casas. Os pequenos grupos que têm nos abençoado tanto. Por isso é importante você estar em uma célula. É importante que a sua célula se reúna, mesmo por aplicativo nesses dias. Porque de alguma forma a gente não perde totalmente a comunhão. Nós estamos lutando em um único objetivo, por um único objetivo. Mas vejam vocês no versículo 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ao Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles eram pessoas que estavam juntos. E eles tinham temor e tremor diante de Deus, mas havia um fervor que tomava conta do coração. A igreja, ela precisa ser fervorosa. A igreja que é fervorosa, ela substitui a murmuração pela adoração. Irmãos e irmãs, eu sei que o momento que nós estamos vivendo é difícil, mas comece a adorar ao Senhor. Adore ao Senhor porque você tem um aconchego, você tem uma casa, você tem uma cama, você tem alimento na mesa, você tem uma família, você tem uma fonte de renda. Glorifique ao Senhor porque você tem a salvação. Você pode falar com Deus e saber que Ele te ouve. O fervor tem que tomar conta do nosso coração. Essa igreja é uma igreja que experimentou milagres. Sabe que eles eram tão desprendidos, eles vendiam, distribuíam tudo aquilo que eles tinham. Eles distribuíam o produto entre si. Ninguém tinha necessidade nessa igreja, está dizendo o texto. Mas eles viviam aqui com singeleza de coração. Eles viviam com temor a Deus. Versículo 43 diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja que obedece à palavra, a igreja que tem vida de oração, a igreja que é fervorosa, é um povo que experimenta milagres, é um povo que experimenta o sobrenatural de Deus. Meu irmão e minha irmã, aproveite esses dias, desenvolva a vida de oração, creia no poder da palavra, leia a palavra, devore a palavra, se alimente da palavra e espere sinais e prodígios. Porque sinais e prodígios são resultados na vida de um homem, de uma mulher que são tementes a Deus. É característica de uma igreja, de um povo cheio do Espírito Santo. E olha que coisa tremenda, ainda no versículo 47, nós vemos também aqui o resultado dessa igreja temente a Deus. Esse povo, eles buscavam uma vida de santidade. Eles não toleravam o pecado no meio deles. Nós podemos nos lembrar de Ananias e Safira, que venderam um campo e prometeram que iam colocar tudo para a obra do Senhor. Mas eles não cumpriram. O que aconteceu? Foram punidos com morte por conta da desobediência. Promete e cumpre, vida coerente, vida de santidade. E o Espírito Santo de Deus se manifestava de uma forma tão tremenda que eles contavam com a simpatia dos de fora. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser essa igreja relevante.
Uma igreja que olha para a cidade e vê aqui o campo missionário. Hoje, de manhã, pastor Osni, pastor Emerson, saíram fazendo visita para os nossos vizinhos aqui. Nós vamos ter uma escala para fazer isso mais vezes, para nós orarmos por eles, para nós dizermos: nós somos igreja, nós amamos vocês, nós queremos ver vocês tendo experiências com Deus. De máscara, de casa em casa, dizendo: eis-nos aqui, nós estamos aqui. Vocês estão passando por luta, qual é a sua dor nesse momento? Nós nos preocupamos com você. Irmãos e irmãs, são tantas necessidades. Cada um de nós podemos olhar para o nosso lado e ver uma, duas pessoas que nós podemos demonstrar esse amor. Diz que o povo, os não crentes, eles tinham simpatia, e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Eu e você somos essa igreja hoje. Uma igreja que tem características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que prega a palavra em integridade, desenvolve a vida de oração, busca a comunhão. Uma igreja fervorosa. Uma igreja que é temente a Deus e experimenta milagres, e que conta com a simpatia dos de fora. E enquanto isso, o Senhor acrescenta dia a dia os que são sendo salvos. Feche os seus olhos aonde você está agora. Vamos falar com Deus. Senhor, nesses dias de tanto medo, tanta insegurança, tanto temor, nós queremos ser essa igreja relevante. Deus, que seja visto em nós características de uma igreja plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a sermos firmes na palavra, não brincar com a palavra, não zombar dela, que as nossas atitudes sejam coerentes. Ajuda-nos, Senhor, a sentir prazer pela vida de oração, comunhão. Dá-nos temor, zelo, compromisso, esperança em Ti. Senhor, dá-nos paixão pelas almas. Acrescenta os salvos, e que sinais, prodígios, as vidas que chegam, seja mero resultado do nosso compromisso contigo. Sobre a vida deste irmão, desta irmã que estão participando deste culto, toca agora, abraça, renova as forças, alegra o coração, afasta o medo, dá espírito de ousadia e de intrepidez, enxuga o pranto, as lágrimas, chama à existência aquilo que não existe. Tira toda a timidez, Espírito Santo. Fortalece as famílias. Declara a tua vitória. Traga a tua provisão. Opera sinais, prodígios, como resultado do compromisso contigo. Dá-nos, Senhor, sempre a tua companhia. Porque tu és Emanuel. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, a família da fé, até aquele grande dia em que encontraremos com Cristo nos ares. Amém e amém.